baixa. A gente vai entender como montar uma planta baixa. Todos os conceitos de uma planta baixa. Gente, planta baixa é um nome dado a um desenho de uma construção feito a partir de um corte a 1,5 m do chão na horizontal. E o que seria essa base? É como se, eu vou explicar para vocês dessa forma, vou dar essa analogia. É como se eu pudesse pegar assim uma casa, imagina que eu tô aqui com uma casa na minha mão, e aí eu vou medir com a minha trena da minha base do chão, a base é o chão que eu tô pisando. Eu vou medir 1,5 m, vou pegar uma grande faca e vou cortar. Eu vou cortar, pegar minha grande faca e vou cortar 1,5 m do chão essa casa. E aí eu vou tirar essa tampa. Tudo que você passa a ver aqui vai passar a ser as informações, o conteúdo da sua planta baixa, tá bom? E uma coisa muito importante também, gente, é que essa informação, a planta baixa, ela é tudo que você consegue ver nessa altura de 1,5 m. Passou desse 1,5 m, por exemplo, tem 1,51 m de altura, eu já não consigo ver. Porém, tem certos elementos numa planta baixa que estão acima de 1,5 m do chão, tá? Mas que são informações extremamente importantes para que estejam dentro da planta baixa. Por exemplo, alguma informação extremamente importante a 1,5 m, a mais de 1,5 m do chão, e essa informação precisa estar na planta baixa, ela é representada por uma linha tracejada, que a gente chama de uma linha imaginária, tá? Eu vou ser mais específica para vocês. Eu vou desenhar aqui no quadro, tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui o meu piso. Essa é a minha casa, tá? E aí, eu vou pegar aqui, ó, com a linha com a coisa vermelha, e vou medir daqui do piso até aqui 1,50 m do chão. E vou fazer um corte. Cortei. E aí, quando eu faço esse corte, eu transformo nisso aqui, ó. Peraí. Tá? Aí, quando eu tiro essa tampa aqui, quando eu faço esse corte aqui, ó, que seria, esse corte aqui seria isso aqui, tá? Eu olhando de cima para baixo, tá? Eu olhando de cima para baixo, eu tenho a minha planta baixa, certo? E quando eu tenho esse corte, tudo que está a 1,50 m do chão, né? Daqui até aqui, tudo que está 1 metro e eu olhando para cá, vai aparecer aqui, tá? Como, por exemplo, uma porta, tá aqui a porta. Como, por exemplo, a janela, tá aqui a janela. Opa, peraí. Catherine, na minha casa, a minha janela, ela tá a 1,60 m do chão, então ela não vai aparecer. Uma ótima observação. Lembra quando eu expliquei para vocês, logo no início, que às vezes existem certas informações que passam de 1,5 m do chão, mas são informações importantes que precisam estar dentro da planta na hora que a gente estiver planejando nossa modificação, na hora que a gente estiver planejando a nossa reforma, essas informações elas são de extrema importância que estejam numa planta. Lembra que eu falei para vocês que elas seriam representadas por uma linha imaginária? Essa linha imaginária é uma linha tracejada. Isso aqui, linha tracejada. Isso é uma linha tracejada. Então, é uma linha imaginária. Essa linha imaginária, ela vai pontuar, vai identificar para você aquele elemento que está acima de 1,50 m do chão, mas que precisa ser representado na planta baixa. Catherine, você falou, mas eu ainda não entendi. Tudo bem, eu vou desenhar aqui e você vai conseguir entender melhor. Pronto, vou deixar assim que eu vou explicar para vocês. Vamos supor, tá? Catherine, no banheiro da minha casa,
o basculhante, né, pelo fato da gente estar num banheiro, normalmente o peitoril, que eu já expliquei para vocês o que é peitoril. Para você que está interessado em saber, é só assistir o vídeo de levantamento de medidas, levantamento métrico, lá tá tudo detalhado. Catherine, o peitoril da minha janela é de 1,60 m, de 1,70 m. Por quê? Porque como se trata de banho, chuveiro, né? É bom que você precisa de ter uma circulação, uma ventilação dentro do banheiro para combater contra a umidade, essas coisas, né? Mas também você precisa se proteger. Eu, por exemplo, sou anã, tenho 1,59 m. Então, se eu tiver uma janela com mais de 1,59 m, tranquilo, não vai aparecer nada de mim. Mas, normalmente, a gente tem um peitoril mais alto para poder proteger o corpo da pessoa enquanto ela toma banho, tá? Então, normalmente, essas janelas, como tem um peitoril mais alto, de banheiro, por exemplo, se o meu corte de planta baixa é 1,50 m, então ela não vai aparecer. Porém, se eu quero transformar, se eu quero fazer a reforma do meu lavabo, do meu banheiro, eu preciso que essa informação dessa janela esteja aparecendo na minha planta baixa. Porque se eu tiver com vontade de, por exemplo, aumentar o tamanho da minha janela, eu preciso saber o meu tamanho, aonde que ela está localizada, até para passar as informações para o meu pedreiro. E se eu quiser comprar uma cortina, né, ou colocar como é que fala? Uma película de proteção, eu preciso saber as dimensões dessa janela e ela precisa estar aparecendo na minha planta baixa. Mas, Catherine, você acabou de falar que só aparece tudo que está de 1,5 m para baixo, no caso, né, olhando de cima para baixo. Como que eu vou representar isso? Através da linha imaginária. Então, eu vou pegar aqui a medida, né? Você fez o seu levantamento e você descobriu que a tua janela está centralizada na parede. Essa daqui seria uma parede. Então, você vai representar lá na parede a sua janela tracejada. Então, todas as vezes que você olhar para uma planta baixa e você descobrir, você olhou para uma planta baixa e essa linha está tracejada, então ela está acima de 1,5 m do meu plano de desenho, que é a planta baixa, tá? Mas, Catherine, seria apenas uma janela que tem um peitoril acima de 1,50 m? Será que tipo de informações eu representaria com uma linha pontilhada? Hoje eu liberei um vídeo lá no Instagram, enfim, em todas as nossas redes sociais, falando sobre cortineiro. Na hora que você estiver pensando em pôr uma cortina no seu ambiente, no seu espaço, e você tiver uma viga passando, ou uma prumada de instalações passando, ou um dreno de ar-condicionado passando, se você não tiver isso representado na sua planta, você vai contratar um gesseiro, vai falar para ele assim, bota para mim aqui esse rebaixo de gesso, bota para mim aqui esse cortineiro sobreposto, nessa janela, só que aí você dá a tua planta para ele ler, e aí você não tem representação nenhuma lá, ele vai dar um preço para você diferente do que realmente é. Por quê? Porque existe uma viga passando ali. Aí você vai, contrata um gesseiro, e daí você descobre que não vai poder fazer o tal detalhe de gesso, porque tem uma viga passando ali e você não colocou no seu desenho. Entendeu? Então, outras coisas importantes que você deve representar na sua planta baixa seriam isso, elementos estruturais, elementos de instalações, como o que eu acabei de falar, dreno de ar-condicionado, uma fiação de elétrica passando, essas coisas. Então, o que você faz? Normalmente, né, eu vou fazer de conta que isso daqui é uma sala agora. Essa aqui é uma sala e eu quero colocar, eu fiz o levantamento da minha sala, tá? Descobri que a minha sala, aqui aonde eu vou botar, aqui tá a minha janela. E eu descobri no meu levantamento de medidas, no meu levantamento métrico, na hora que eu estava fazendo todo o meu levantamento, agora que eu estou passando para a planta baixa, eu percebi que eu tenho uma viga
passando bem em cima da minha janela. Catherine, e agora o que eu faço? Calma, vai lá, tira a medida dela, vê quanto que ela tem de afastamento, de largura e joga para dentro da sua planta baixa, representando ela de forma pontilhada. Se você quiser ser mais específico ainda, você ainda pode puxar uma setinha e colocar viga. Que a pessoa ela vai conseguir compreender isso muito bem, entendeu? Então, janelas acima de como baixo, obrigada. Janelas acima de 1,5 m, que são básculas de banheiro, por exemplo. Elementos estruturais ou elementos de elétrica, de plumadas e tal. Tudo isso são coisas muito importantes que precisam estar dentro da sua informação na planta baixa, mas que passam dessa altura que foi estabelecida por norma, isso, tá bom?